Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Pesquisa aponta queda na construção civil no primeiro trimestre de 2023. Governo inicia serviço de requalificação da estrada do Araçagi, com retirada da faixa exclusiva para ônibus. E ainda, semana de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é marcado por ações de conscientização em Imperatriz. Estas e outras notícias a partir de agora no JD. Dados de uma pesquisa de sondagem trimestral da construção civil realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão mostram uma queda no índice que mede a margem de lucro operacional da construção civil do Estado. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, houve uma queda no lucro operacional na construção civil no Estado. A gente procura medir comportamento da atividade produtiva, comportamento de demanda de matéria-prima e vários indicadores. Nesse caso, significa que a atividade produtiva caiu em relação ao quarto trimestre de 2022. O coordenador de ações estratégicas da FIEMA explica que os empresários do ramo destacaram as taxas de juros elevadas, a insegurança jurídica e as condições climáticas desfavoráveis. Taxa de juros, elevada taxa de juros. Você tem uma inadimplência dos consumidores, também é alta. Você tem uma indefinição da política, quer dizer, o que vai acontecer com a política habitacional, e principalmente você tem um alto custo de matéria-prima. Para que haja uma evolução na construção civil no Maranhão, é necessário realizar uma nova política de habitação. Como vai ganhar a construção civil? Quer dizer, a habitação que se vai estabelecer, que tipo de habitação? Alto padrão, médio padrão, baixo padrão? Que classes de renda vão poder estar sendo contempladas com as políticas habitacionais que vieram a ser estabelecidas no Brasil ou mesmo dentro do Estado, que do Estado, via de regra, é um reflexo da política habitacional nacional. Os indicadores financeiros são dados que revelam se o setor está no caminho de crescimento ou se precisa rever a sua trajetória. Apesar dessa queda, indicadores de posição financeira se mantiveram inalterados com relação ao ano passado. Mas ambos estão abaixo de 50 pontos, indicando uma posição desfavorável ao setor. De janeiro a abril deste ano, o Maranhão registrou 12 casos de feminicídio. O número é 36,84% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas ainda assim a situação é bem preocupante. Maria Albertina, de 42 anos de idade, morava em Santa Quitéria, no interior do Maranhão. E Ednete Mesquita, de 39 anos, era moradora de Vitorino Freire, também no interior do estado. As duas foram mortas pelos ex-companheiros, segundo a polícia. Além da morte delas, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, outras 10 mulheres já foram vítimas de feminicídio no Maranhão entre janeiro e abril de 2023. Somado a isso, se a mulher também convive com outras situações, como, por exemplo, convive com racismo, convive com machismo, isso afeta muito mais ainda a vida daquela mulher e torna a sua vida muito mais precária. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam ainda que nos 4 primeiros meses de 2023, 15 mulheres foram agredidas fisicamente por dia aqui no estado. No mesmo período, o número de ocorrências policiais envolvendo estupros também contra elas chegou a 431, uma média de 100 a cada mês. O Tribunal de Justiça do Maranhão também faz parte da rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência no estado. O projeto Venha, Estamos Aqui é uma das iniciativas. Conversamos com ela, se for necessário fazer um atendimento mais específico com elas, a gente faz. Nós temos 2 assistentes sociais e um psicólogo, e se for necessário também que elas sejam encaminhadas para os serviços da rede de proteção, a gente também faz esses encaminhamentos. No próximo bloco, semana de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é marcado por ações de conscientização em Imperatriz. A gente volta já.
Em Imperatriz, a semana de combate aos abusos e à exploração sexual de crianças e adolescentes foi marcado por ações de conscientização sobre o tema. Com o tema Dialogar e Viver, um pit stop que foi realizado na Avenida Dorival Pinheiro de Souza, Imperatriz, levou informação e conscientização para a população sobre o Dia Nacional de Combate aos Abusos e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A criança ela tem que ter a sua vida de criança, tem que brincar, tem que viver aquela etapa plenamente. Então ela não pode ser privada disso. É uma campanha muito boa porque vai conscientizar as pessoas, né? Que a exploração sexual é crime e tem que ser punido ao rigor da lei. A semana de ações voltadas ao combate da exploração sexual infantil foi iniciada em 15 de maio no município. O CREAS recebe demandas da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, inclusive o Disque 100. E a gente faz o acompanhamento dessas crianças em vulnerabilidade que sofreram abuso ou qualquer tipo de violência. De acordo com dados do Conselho Tutelar Área 1 aqui de Imperatriz, somente em 2022 foram registradas 61 denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes no município. Este ano, no primeiro trimestre, já foram registradas mais de 100 denúncias de violação desses direitos. Só de abuso sexual foram registrados 19 casos. A ideia é que a gente possa conversar com as pessoas, dialogar realmente para falar sobre o assunto. É um assunto polêmico, mas é necessário nos dias de hoje, principalmente porque as violências acontecem dentro de casa, na maioria das vezes. No último fim de semana, várias motocicletas foram apreendidas e o motivo, barulho causado por escapamento adulterado. A Patrulha do Silêncio, que será implementada, visa combater de forma mais efetiva e em vários âmbitos esse crime de poluição sonora na Grande São Luís. Os trabalhos consistem em combater o barulho produzido por motocicletas. A prática se dá pela adulteração do cano de descarga desses veículos, o que não é permitido por lei e ainda é caracterizado como crime. Elas são presas em flagrante delito, são conduzidas à delegacia, tem que pagar fiança para serem liberadas e depois, caso queiram, podem fazer um acordo com o Ministério Público para não serem processadas. Acordo este que vai envolver uma soma em dinheiro e a perda da fiança paga, assim como a perda da descarga adulterada. O crime praticado por meio de motocicletas é mais comum do que se imagina. Das 32 motos apreendidas no último final de semana, 17 foram em razão de poluição sonora. Existe um movimento aqui em São Luís, que é chamado de rolezinho, que ele está se propondo a enfrentar o sistema de segurança pública de forma aberta nas redes sociais. Inclusive, eu estou instaurando um procedimento investigatório criminal próprio do Ministério Público para investigar esse tipo de delito agora como organização criminosa. Porque quando você se reúne com outras pessoas com o propósito de cometer crime de maneira reiterada, você pode complicar sua situação perante a justiça criminal. Nos próximos dias, a Promotoria do Controle Externo e da Atividade Policial deve iniciar os trabalhos de uma outra operação em São Luís, a Patrulha do Silêncio, que visa combater de forma mais efetiva e em vários âmbitos o crime de poluição sonora. Casas clandestinas de eventos, som automotivo, problemas, inclusive, de vizinhança, pessoas que entendem que podem colocar nas portas de sua casa aparelhagem de som de alta potência e assim incomodar toda a vizinhança, pessoas que querem fechar as ruas de seus bairros. Então a Patrulha do Silêncio vai ter por objetivo combater. A Polícia Civil começou uma operação para prender suspeitos de roubar motoristas de carro por aplicativo. O número de ocorrências tem chamado a atenção das autoridades. Ao invés dos passageiros, todos os dias o medo se tornou o principal companheiro das viagens dos motoristas por aplicativo na Grande São Luís. E além de ficar a sequela mental, né? Aquele trauma, tem também o prejuízo do veículo, que é a ferramenta de trabalho do motorista por aplicativo, do qual ele tem, às vezes, avariado ou destruído totalmente, vindo acarretar em custos e dificultando o seu retorno para a atividade.
Os bandidos estão agindo cada vez com mais frequência e as ações criminosas ficando mais violentas. Nas últimas ocorrências, além de minutos de pânico em poder dos assaltantes, os trabalhadores tiveram seus carros destruídos, como é o caso desse assalto registrado na região do Sítio Natureza, em Passo do Lumiar, no último dia 12 de maio. Os marginais incendiaram o veículo da vítima. Nesse outro assalto, o motorista de aplicativo foi brutalmente agredido e deixado amarrado às margens da MR-203, a estrada do Araçagi, na região do bairro Cumbique, no município de Raposa. Essa violência que eles usam contra a vítima ou contra o objeto é mais para amedrontar as pessoas. Nos últimos 5 dias, segundo a Superintendência de Polícia Civil da capital, 3 pessoas foram presas suspeitas de assaltos e sequestros contra motoristas por aplicativo na região metropolitana da capital maranhense. E outros casos já estão sendo investigados. O delegado, com base nos elementos que tinha, representou pelo mandado de busca e apreensão dos 2 suspeitos e conseguiu, na manhã de ontem, através de uma operação policial, realizar a prisão. Cumprir o mandado de busca e realizar a prisão de todos os 2. Agora vai ser dado seguimento ao inquérito policial e encaminhado à justiça. A Polícia Civil faz um alerta aos motoristas de aplicativos não reagirem aos assaltos. A vida nossa é única e a reação vai gerar mais violência e pode fazer com que o bandido venha tirar a vida da vítima. Isso não é o objetivo. Agora, o boletim de ocorrência é importante, procurar a delegacia é importante. Em uma semana, segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Luís, foram mais de 10 assaltos registrados. O número pode ser maior, porque nem sempre as vítimas vêm aqui na delegacia fazer a denúncia. Daqui a pouco, o governo inicia serviços de requalificação na estrada do Araçagi. O JD volta já. Os serviços de requalificação da estrada do Araçagi começaram com a retirada da faixa exclusiva para ônibus. Na oportunidade também foi detalhado o cronograma de serviços e as primeiras intervenções no local. Judson Carvalho tem as informações. Iniciada em 2014, a obra na MR-203, também conhecida como Estrada do Araçagi, já passou por várias adequações com um custo milionário aos cofres públicos. Entre as adequações foi a implantação do transporte rápido por ônibus, o BRT, mas o projeto, que custou 160 milhões de reais, não deu certo. E hoje o governo anunciou novas obras aqui na rodovia estadual. A principal alteração é a retirada da faixa destinada ao BRT. Nós vamos começar a fazer as intervenções pelos retornos de quadra, vão ser 7 mil metros quadrados os retornos de quadra, iluminar também para dar mais segurança a toda a população. Depois vamos fazer as sinalizações, requalificar toda a estrada e fazer mais 7.500 metros quadrados na via principal, retirando assim a parte exclusiva de ônibus na central. A MA-203 interliga os municípios que integram a região metropolitana de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, e foi, nos últimos anos, uma das rodovias estaduais que cortam a Grande Ilha mais perigosa em razão de vários acidentes com mortes. O governo diz que após as intervenções anunciadas hoje, a via ficará mais segura. É obra importante e ao fim dela, 4, 5 meses depois, todos irão ver o quanto vai ser importante a intervenção do governador Carlos Brandão na MA-203. Previsão de 6 meses. 5, 6 meses. A Petrobras anunciou o fim da política de preço de paridade internacional e a implementação de um novo modelo para definir preços. Mas como fica na prática, na hora de abastecer o carro? Vamos conferir na reportagem de Eduardo Ericeira. A redução animou os consumidores. Essas reduções vão acontecendo melhor, então? Com certeza. Tanto combustível quanto gás de cozinha? Os dois. Reduzindo, quanto mais reduzir, melhor. Melhor. Se baixa, o frete também baixa. Então, os preços, a tendência é baixar. As reduções nos índices valem para os combustíveis e o gás de cozinha. Para a gasolina e o diesel, baixa acima de 12,5%. O que garante uma redução acima de 40 centavos por litro dos combustíveis. Já para o gás de cozinha, a redução de 21,3% e a queda no valor do botijão de gás de 13 quilos pode beirar os R$10.
As reduções foram possíveis graças à mudança no modelo de política adotado na Petrobras, baseado na paridade internacional, que já vinha sendo adotado há mais de 6 anos nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro e que conseguiu lucros altíssimos tanto para a Petrobras quanto para os acionistas. Só para se ter uma ideia, no último semestre, por exemplo, do ano passado, no segundo semestre de 2022, a Petrobras e os acionistas obtiveram um lucro de quase 88 bilhões de reais. Este consultor financeiro, no entanto, alerta que as reduções foram autorizadas para as distribuidoras, porém o governo não tem o poder de interferir no valor praticado na revenda, o que de fato beneficia o consumidor final. É óbvio que, como toda economia, tudo funciona em escala, tudo funciona em cadeia, e aí em breve outros produtos e outros serviços que tem ali na sua logística, desde da entrega da matéria-prima, ou então outros serviços que ocorrem também no meio da economia, que fazem uso dos derivativos de petróleo, como gás de cozinha e como, por exemplo, gasolina ou diesel, vão ter um preço menor, porque agora o seu custo, a sua logística passa a ser menor também. Só que ele destaca que já é um grande avanço. É importante também uma atuação dos órgãos de fiscalização no controle de preços. Para que garantam que o máximo de proporção, o máximo percentual desse desconto que está ocorrendo já junto da refinaria, junto às distribuidoras, chegue também na bomba até nós que somos o consumidor final. Tanto na bomba de combustível, quanto na nossa cozinha, no que se refere ao gás de cozinha. Uma liminar libera o tráfego de veículos nas faixas de areia das praias do Meio e Araçagi, da região metropolitana. A decisão da Justiça de proibir a circulação de veículos nas faixas de areia das praias, alegando prejuízo à segurança dos banhistas, à conservação do meio ambiente e à manutenção da cultura local, causou polêmica e reações contrárias. Quantas mil pessoas trabalham aqui, tem um empreguinho, uns vendedores que vendem seus carrinhos vender, pessoal dos bares aí, que tem não sei quantos empregados aí, dando de comer às famílias, né? A proibição da entrada dos carros aqui na orla marítima das praias do Meio e do Araçagi, que estão entre as mais frequentadas da Grande São Luís, estava prevista para entrar em vigor a partir desta segunda-feira, mas a Justiça Federal derrubou a decisão, após um pedido da Prefeitura de São José de Ribamar. A necessidade de se interpor esse recurso se deu em razão da ausência do Estado do Maranhão e da União no polo passivo da ação originária, da ação civil pública protocolada pelo Ministério Público Federal. Da forma que se vinha, todas as circunstâncias elas apontavam somente para que o município tomasse atitudes, enfim, obtivesse um êxito ali nas ações de regulamentação acerca das praias. Dona Glória, comerciante há mais de 30 anos na praia do Araçagi, diz que a proibição da circulação dos veículos nas faixas de areia das praias poderia garantir mais segurança dos banhistas, porém causaria prejuízos para os empresários da região. Por uma parte é boa, o carro descer é bom para nós, né? Mas se torna ruim pelo outro lado, por causa das crianças, né? A Prefeitura de Ribamar afirmou que vai intensificar as fiscalizações. Nós queremos continuar com o trabalho que vinha sendo feito. Nos últimos meses, nós vimos aplicando ali medidas educativas, fiscalizatórias, e nós queremos continuar com isso, mas, como eu falei agora, com a participação principalmente do Estado. A edição de hoje do JD termina aqui. Que você tenha um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Um ótimo domingo para você. Encerrando com imagens do Anel Viário, na capital.